Olá, caros alunos. Essa é uma aula de revisão de Química com os conteúdos do primeiro bimestre, tá? Foi disponibilizado para vocês no site da escola uma lista, né, um exercício de revisão, e aí a gente vai hoje se preocupar em fazer a correção desse exercício, tá certo? De modo que você pode assistir e reassistir as aulas quantas vezes for necessário, ok? Então, gente, vamos começar aqui com a primeira questão do exercício de revisão. Ele fala o seguinte: o cal virgem é resultado de uma reação entre o cálcio e o oxigênio, produzindo o óxido de cálcio. Tá? Foram realizados dois experimentos cujos dados estão alistados na tabela a seguir de forma incompleta. Então, nós já utilizamos esse exercício antes, em outro momento, né? Inclusive talvez até na explicação. Tá? Então, observe o seguinte: o que a questão quer? Que você descubra os valores de x, y e z com o auxílio das leis de Lavoisier e de Proust. Então, aqui, nesse momento, você vai usar as duas leis. Inicialmente, o que você observa? A gente começa sempre pelo número 1, né? Então, a gente vai observar a primeira experiência e a gente vai observar que existe ali uma incógnita, né? Um x, um valor que eu ainda não sei. Eu tenho o meu valor total aqui, né? Que é o dos produtos, e tenho o meu valor aqui dos reagentes, só que está faltando. Então, a conta é bem simples, tá certo? Então, a gente vai dividir essa explicação em três passos. Olha o que eu tenho que descobrir. Primeiro, o valor de x. Com isso, depois eu descubro o valor de y e depois eu vou descobrir, logicamente, o valor de z. Tá? Então, vamos observar. Então, está aqui novamente a questão. Percebe que você não precisa saber o que é o Calvin, ou o que é o oxigênio, ou o que acontece entre a reação, mas saber quem é que vem antes, quem é que são os reagentes e quem é que são os produtos. A questão ela já é bem generosa contigo. Ela está te dando aí, informando já a reação. Ela não está pedindo para você montar, ela já está montada aqui. Ó. Cal e oxigênio vêm antes da seta, então eles são reagentes. O cal virgem é o produto, tá certo? Beleza, então passo 1, vamos descobrir aqui no caso a massa que falta na primeira experiência. Então eu observando aqui, ó, 40 mais um número que eu não sei ainda vai dar 56, certo? E aí o que acontece? Essa continha aqui que a gente tem. Deixa eu pegar aqui o meu pincel. Beleza, pronto. Então 40 mais x é igual a 56. Você pode usar essa sequência matemática, né? Essa resolução com a visão matemática. X aqui, no caso, vai ser igual a 56 menos 40. Lembra? 40 vai para depois do sinal da igualdade, ele vai negativo, certo? Então, 56 menos 40 é igual a 16. E aí você vai observar o quê? Que 40 mais 16 é 56. Então, eu acho que era meio que lógico. Essa aqui é bem simples. Agora, depois que eu descobri três valores, olha só, eu tenho esse valor e tenho esse valor, o que a gente tem que fazer é a nossa famosa regra de 3 que vai acompanhar vocês durante muito tempo em muitas disciplinas, tá? Então, fazendo aqui a regra de 3, ó, 40 sobre o valor que eu quero descobrir, ó, 40 sobre y. Do jeito que está aqui, eu começo a fazer a conta, tá certo? Deixa eu pegar aqui uma borracha, passar para cá. Pronto. E aí vamos lá. Do jeito que você encontrou aqui, ó, percebe que tem três valores. Se tem três valores, dá para a gente fazer regra de 3. Então, esse valor vai multiplicar por esse aqui, ó, e esse valor vai multiplicar por esse aqui. E isso é a regra de 3, tá bom? Então, vamos lá. 40 multiplico por 32. E 16 eu multiplico por y. Percebe que o sinal de igualdade está aqui, né? Então, o que vai ser? 16 vezes y. Ah, professor. Então, está aqui, ó, 16 vezes y. 40 vezes 32, 1.280. Tá bom? E aí, o que eu observo? 16 vezes y, professor, é um número vezes uma letra. Quando isso acontecer, coloca lá o número com a letra, 16y. Tá? É igual a 1.280, o valor aqui continua. E aí, agora sim, o y se isola aqui, né, antes da igualdade. O 16 vai para depois da igualdade, mas ele vai dividindo o valor que já estava lá. Então, ó, 1.280 dividido por 16, valor aqui que deu 80. Tá? Então, o y tem um valor de 80.
Ok? Então percebe, olha só, 40 e 80, que número a gente consegue ver? 80 é o dobro de 40. 32 é o dobro de 16. Quando você pegar a habilidade com isso, você vai ver que você responde isso facinho. E 56 aqui, no caso, é o valor que vai ser o dobro de z, né? Ou melhor, vai ser multiplicado por 2 para valer o valor de z. Vamos só conferir? Vamos lá. 80 mais 32, bem aqui embaixo, ó. 80 mais 32 é igual a z. Então, z vai ser o quê? 80 mais 32, 112, tá bom? Observa, aqui é o dobro, né? A experiência 2 é o dobro da experiência 1, beleza? Então a resposta, deixa eu passar para cá, dá um print aí na tela e aí você consegue ver a resolução como um todo. Pronto. Então a resposta é x é igual a 16, y é igual a 80 e z é igual a 112. E aí na segunda questão fala o seguinte, leia o enunciado. Né? Como toda questão, você tem que ler o enunciado para você poder responder. Tá? Então o que acontece? Então vamos lá, leia o enunciado, 100 gramas de calcário é colocada sob aquecimento. Eita! E se decompõe em 56 gramas de cal viva e 44 gramas de gás carbônico. Essa afirmativa está baseada na lei de qual cientista? O que eu observo? Vamos lá. Então, vamos observar os dados que apresenta aqui, né, antes e depois da reação. Então, antes da reação, eu tinha 100 gramas, ó, 100 gramas de calcário. Beleza? Estou perdendo aqui. 100 gramas de calcário. E aí aconteceu o aquecimento. Esse símbolo significa aquecimento. E aí, em seguida, aquele calcário se divide em duas novas substâncias, né? Ok? Que vai ser, aí, no caso, cal viva e gás carbônico. O que eu percebo? Eu tinha 100 gramas antes, lá nos meus reagentes, e 100 gramas agora depois dos reagentes. E toda vida que a gente diz isso, a gente diz que essa lei, no caso, quando os reagentes é igual à massa dos produtos, a gente diz que é uma lei de Lavoisier. Então a resposta aí é Lavoisier. Tá certo? Não sei qual é o item, se eu não me engano não tem os itens, né? Tem só as opções, beleza? Então vamos lá. Chegamos a mais uma questão que também já tinha sido utilizada, é uma questão sobre massa atômica, né? Ainda sobre lei das reações, sobre reações químicas, ok? Diz o seguinte, o hidróxido de sódio, também conhecido como soda cáustica, né? É um hidróxido cáustico usado na indústria, principalmente como base química na fabricação de papel, tecidos, detergentes, alimentos e biodiesel. Qual a massa atômica do hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica? Esse material você tem em casa, né? Só lembrando. Só que é uma soda cáustica diluída, ela vai ser utilizada para fins de limpeza, né? Tá certo? Então vamos lá. Como é que eu vou saber, professor, a massa atômica? Bem simples. Cada elemento tem sua massa específica e a questão ela tem que dar. Então, cadê aqui? Bem aqui. A massa estão aqui, ó, dispostas para você. Você não precisou ir buscar na tabela periódica não, tá? Então as massas são essas. O que eu tenho que saber agora é a questão, tem que me dizer, no caso, a fórmula, né? A fórmula molecular da soda cáustica. Tá bem aqui, ó. NaOH. Beleza? Então você vai lá, sabe que você vai utilizar a massa do sódio, que é o Na, né? O hidrogênio e do oxigênio. Tá bom? Então, vou fazer isso separando os elementos e vou somar cada um desses valores. Vou substituindo. Ó. Então, o sódio aqui é 23. O oxigênio, bem aqui, ó, 16. O hidrogênio, somente 1. Quando eu somo tudo isso, a massa atômica dessa molécula aqui, que é a soda cáustica, é 40U. Tá? Você também pode chamar, você também pode terminar, em vez de U, né, que significa unidades de matéria, em 40 gramas por mol. Beleza? Pronto, vamos para a próxima. Pronto, vamos lá. Na frase, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Né? Eu troquei aqui. Expressa o pensamento do pai da química moderna, conhecido por Lavoisier, sobre as reações químicas, quando dizemos que a massa da matéria, então isso aqui é uma questão conceitual, se mantém constante
no primeiro termo e no segundo termo, a questão está fazendo com que você reflita sobre determinada frase inicial, ó, que é essa frase aqui, tá? E é uma frase muito conhecida do Lavoisier, ok? Eu não sei se ele pode ter dito dessa maneira, porém é a frase que remete à teoria dele, tá certo? Então, se a massa da matéria se mantém constante, né, no primeiro termo e no segundo termo, o que significa isso em prática? Significa o seguinte, que a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Quando eu digo constante, é porque ele não mudou. Ele pode ter se transformado em uma outra substância, mas que não mudou. A massa continuou a mesma. Tinha 100 gramas antes, tem 100 gramas depois. Tá certo? A lei de Lavoisier ela explica desse formato. Olha o exemplo da questão passada. O exemplo aqui da questão passada. 100 gramas antes, e quando eu vou juntar aqui, ó, 56 com 44, 100 gramas também. Então, permaneceu constante. Resposta aí, a massa dos reagentes é igual à massa do produto. Beleza, chegamos aqui numa questão, deixa eu ver, já entramos aqui no caso de separação de misturas, né? Substâncias e misturas. Então vamos lá, observa a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. Tá? Ele quer saber o número aqui, ó, de componentes em cada um, respectivamente. Numa questão como essa, você pode também ser questionado sobre quantas fases tem. Tá? Nesse caso aqui, ele quer saber quantos componentes, ou seja, quais substâncias estão aí fazendo essa mistura. Tá bom? A gente sabe que é uma mistura, mas quais substâncias estão aí? Quantas? Né? Então, beleza. Na primeira aqui, a questão já está informando, olha. Desculpa. A questão já está informando, cadê o meu mouse? Pronto, bem aqui. Tem óleo, tem água e tem gelo. Beleza? O que a gente tem que perceber é que o óleo ele é uma substância. A água e o gelo é a mesma substância, só que um está no estado sólido e o outro está no estado líquido. Então, nesse caso, aqui eu só tenho dois componentes. Gente, vamos desculpando aí a letra que eu estou com o mouse, eu não estou com mesinha bonitinha não. Tá certo? A letra ainda está bonita aí. E aí a gente vai para a próxima questão e observa uma situação parecida. Olha só, eu tenho aqui água com gás. Toda vez que vier aparecendo a situação de gás, a gente não sabe qual é o gás, né? Então, nesse caso aqui, água gasificada pode ser um CO2, pode ser ou o mesmo gás que é colocado lá no refrigerante, tá? Água gasificada. Então, a água vai formar um componente, a água e o gelo, ó, o mesmo exemplo, e o gás vai formar outro. Então, eu vou ter aqui, ó, dois componentes também. Quando eu venho bem para cá, aí vem uma situação que pede que você tenha noção de misturas. Então, olha só, eu tenho aqui nessa afirmativa, né? Nessa situação, o óleo já é um componente, o gelo e a água já é um componente, né? Porém, essa água aqui, ela está salgada. Então, aqui a água e o sal formam três componentes: óleo, água e sal. Então, aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Lembra, a água salgada é a água misturada com sal, então são duas substâncias. Dá para a gente ver? Não dá, mas a questão não está te informando? Então dá para ver que tem um componente sal ali, beleza? E aí chega na situação do granito. Gente, o granito por si só ele já é uma mistura de três substâncias diferentes, né? Ele já é um produto, né, no caso, que a gente chama na pedologia, que ele é uma mistura de diferentes minerais, tá certo? Então nesse caso aqui, eu vou ter, observa que eu tenho uma massa um pouquinho mais clara, né? Tenho uma massa, um cinza um pouco mais escuro, e eu tenho aqui também uma massa um pouco mais meio termo, né? Um cinza de verdade. Do mesmo jeito, a questão aqui na imagem estava te dando. Ó. Tá aqui um cinza um pouco mais escuro, um cinza e um claro. Então, só aqui já são três substâncias. Junta essas três que já tinham, né? Com mais três substâncias que são do mármore, né? Do mármore. Beleza? Então, aqui ao todo a gente tem 6 componentes. Tá certo? Então, a resposta aí no caso.
Olha só, 2, aqui embaixo, 2 e 6. Pronto, aí a gente chega numa outra questão que a gente também já utilizou como exemplo. Quais os dois fatores responsáveis por promover as mudanças de estado físico dos materiais? Lembrando, são dois fatores, são os dois fatores principais. A gente chama de variação na CNTP, em outros termos. Só se preocupe em se lembrar desses dois termos, ó, temperatura e pressão. Por quê? Imagina só que no nível do mar, que é esse nível que a gente se encontra, a gente consegue aquecer a água, né, a 100 graus e em 100 graus certinhos ela começa a mudar de fase, tá? Ou melhor, mudar de estado físico. Mudar de fase não, por favor. Mudar de estado físico, tá certo? Beleza? Então, mudando aí de estado físico, aqui, no nível do mar. Se eu for fazer esse mesmo processo de aquecer lá em uma cidade com altitude, né, muito maior, ou seja, onde a pressão... Aqui, gente, a pressão é muito maior. E aqui a pressão, ó, é muito menor. Tá? Então, por isso que jogador de futebol, quando vai para cidades onde tem uma altitude muito elevada, eles têm que chegar lá uma semana antes, que é para se acostumar, para não ficarem tontos. Tá certo? Beleza? Então, nesse caso aqui, em ambientes onde a pressão é muito maior, deixa eu pegar aqui, pronto. A água vai evaporar quando chegar em 87 graus, tá? Celsius, beleza? Então, nesse sentido aqui, o que a gente observa? A temperatura influencia e a pressão influencia. Aqui a água precisou chegar em 87, nessa altitude aqui, ó, com essa pressão. Aqui a água ela só começa a ferver quando ela chega em 100 graus, nessa pressão aqui que é um pouco menor. Tá certo? Então pronto. Então resposta aí no caso, temperatura e pressão. E a gente chega nessa ideia ainda de falando sobre as mudanças de estado físico, e tem duas mudanças que caem muito nas questões, que é a fusão e a ebulição. Tá? Então olha só aqui um exemplo. Sabendo que... Cadê? Pronto. A temperatura de fusão e ebulição da água responde. Então, professor, qual é a temperatura de fusão e ebulição da água? A gente vai ter que lembrar, né? Em qual das temperaturas abaixo a água se encontra em estado líquido? Então, vamos lá. Qual é... Está aqui a resposta, mas vamos lá. Qual é a temperatura onde divide, né, o estado sólido para o estado líquido? 0 graus. Abaixo de 0 graus está no estado sólido. Acima de 0 graus ela já está em estado líquido. Então, nesse caso, qual é a temperatura que diz que ela vai passar para o estado gasoso? 100 graus. Em 99 aqui, no caso, ela ainda está em estado líquido e a partir de 100 graus ela começa o processo de evaporação. Tá certo? Algumas moléculas deixam sua forma física líquida. Tá? Então, esses são os estados físicos da água. Líquido é entre 0 e 100. A partir de 100, gasoso. Abaixo de 0, sólido. E aí a gente tem a temperatura 25, que é a única que está entre 0 e 100. Então a resposta aí no caso é 25. Beleza? Aqui, ó, menos 25, tinha uma outra resposta, estaria no estado sólido. Professor, então a gente tem que observar sempre o intervalo para saber em qual estado estaria, ok? É isso mesmo. E aí, gente, a gente finaliza. Dei o meu desejo aí que vocês tenham boas provas. Tentem fazer por vocês mesmos, tá? A gente vai voltar em breve, se Deus quiser, e aí a gente vai ter que correr atrás desse prejuízo. Então, tente fazer com consciência, tá certo? Valeu!